Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. De volta com mais uma videoaula, nós vamos trabalhar hoje problemas com frações, fazendo a devolutiva da atividade anterior que nós fizemos, tá? E para início, o primeiro problema, ele vai dizer que em uma cidade a média dos homens de idade é de 60 anos, certo? 60 anos. Um garoto viveu 12 anos, já viveu 12 anos, tá? Qual é a fração que representa esta idade do garoto mediante a média de idade, tá? Que é de 60 anos dos homens, né? A média dos homens. Então é muito simples, né? Se o garoto tem 12 anos dessa idade, então vai ser 12 sobre 60. Os 12 anos do garoto sobre 60, que é a quantidade de homens, tá? Portanto, nós vamos agora fazer a simplificação. 12 pode ser por 12, que vai dar 1, e 60 por 12, que vai dar 5, né? Portanto, vamos ter 1/5. A idade do garoto, ela corresponde a 1/5, certo? Da idade dos homens que existem nessa cidade, ok? Continuando, a nossa segunda questão, ela vai dizer que em um prédio se recebe 65 cartas. Dessas 65 cartas, foram entregues 1/5 dessas cartas, certo? No primeiro andar do prédio. Daí a pergunta é: quantas cartas foram entregues nos outros andares do prédio? Esses questionamentos, essas colocações, a gente faz sempre no início do problema para que a gente possa saber como começar a resolver. E o começo é isso. Eu leio o problema e vamos para o que ele está pedindo. Está dizendo que no prédio foi recebido 65 cartas, que 1/5 dessas cartas foram entregues no primeiro andar, e vem a questão final do problema, nos outros andares. Quantas cartas foram entregues? Tá? A partir dessa situação, vamos aos nossos cálculos, né? Primeiro, saber quantas cartas foram entregues, porque 1/5 pode ser 1/5 de qualquer um valor. Nesse caso, é 1/5 de 65. Vamos para a resolução. 1/5 de 65. Tá? 1 vezes 65 vai dar 65. E 5 vezes 1, 5. Agora aqui é só eu fazer a divisão do 65 por 5, que vai dar 13. Portanto, 13 cartas foram entregues no primeiro andar. Mas ele não está pedindo quantas cartas foram entregues no primeiro andar. Está pedindo quantas cartas foram entregues nos outros andares. Aqui é a minha interrogação da questão, o questionamento final do problema. Tá? Então, se foram entregues 13 no primeiro andar, e ao todo era 65, basta eu fazer aqui a subtração. 65 dividido por menos 13. 3 para 5, 2. E 1 para 6, 5. Portanto, foram entregues nos outros andares 52 cartas. Deu para compreender? Espero que sim. O nosso próximo problema, ele diz o seguinte, que um disco de vinil foi rodado, né? 33 inteiros e 1/3. Ele gira 33 inteiros e 1/3, né, na sua rotação, em 1 minuto. E aí vem a questão final. Em 15 minutos, quantas rotações esse disco de vinil vai fazer? Quantas rotações? Aqui eu tenho o valor de uma rotação, mas ele quer, aliás, de um minuto, mas ele quer em 15 minutos. Tá? E é muito fácil a gente resolver porque eu já sei que isso aqui é uma fração mista. Se ela está mista, então eu posso transformá-la em uma fração imprópria. E a partir daí, eu posso fazer o cálculo depois com os 15 minutos. Ok? Então vamos lá. 33 vezes 3 mais 1. Né?
33 vezes 3 vai dar 99, né? Mais 1 vai dar 100 sobre 3. Multiplica-se o inteiro pelo denominador, depois soma com o numerador, coloca aqui, e repete o denominador. Portanto, 100 terços é o que ele faz, né, em 1 minuto. 100 terços. Ok? Só que ele não quer de 1 minuto, ele quer de 15 minutos. Dessa forma fica muito fácil. Basta eu multiplicar agora por 15. Ok? Então, 100 vezes 15, né? 1 vezes 15 vai dar 15. Eu pego os dois zerinhos aqui e acrescento aqui, sem precisar maiores complicações para fazer o cálculo. E aí, 3 vezes 1, 3. Agora é só fazer a divisão disso aqui. 1.500 dividido para 3 vai dar 500. É isso? Portanto, em rotações durante 15 minutos, esse disco de vinil fez 500 rotações. Ok? Espero que tenha entendido. Em mais um problema, temos aqui os dados, que em uma entrevista para emprego foram realizadas com 420 candidatos às vagas de emprego da empresa, certo? 420 candidatos foram entrevistados. Desses 420, 5/7 foram rejeitados. Tá? 5/7 dos candidatos foram rejeitados. Desta forma, a pergunta é: quantos candidatos foram rejeitados? Se é que eu tenho apenas uma fração. Então, fica muito fácil também resolver, né? Basta eu colocar aqui 5/7 vezes 420. Tá? 5 vezes 420, vou fazer o cálculozinho aqui de lado. 420 vezes 5. 5 vezes nada é nada. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 4, 20. E 1, 21. Portanto, dá igual a 2.100. 7 vezes 1, 7. Agora é só fazer aqui o nosso cálculozinho rápido, né? 21 sobre 7. Se 21 dividido para 7 é 3, basta colocar esse 3 aqui e pegar os dois zerinhos sobrando e colocar aqui. Então, 300 candidatos foram rejeitados, tá, nessa entrevista. No entanto, a pergunta pede: e quantos foram aceitos? Se ao todo era 420, basta agora eu fazer essa subtração. 420 menos 300. Tá? Nada. 2, 3 para 4, 1. Portanto, foram aceitos 120 candidatos. Recapitulando o problema, a empresa fez entrevistas com 420 candidatos. Desses, 5/7 foram rejeitados. Ele pergunta, então, quantos foram aceitos? Primeiro tem que saber quanto é que equivale esses 5/7 de rejeitados. 5/7 vezes 420 vai dar 5 vezes 420, dá 2.100 sobre 7. 21 por 3 por 7 vai dar 3. E os dois zerinhos a gente repete aqui. Portanto, 300 candidatos foram rejeitados. A pergunta é: quantos foram aceitos? Se ao todo era 420, menos 300 vai dar 120 candidatos que foram aceitos nessa entrevista. A nossa última questão vai dizer que uma figura foi dividida em 5 partes iguais. Diante disso, a pergunta é: pintando uma dessas partes, qual vai ser a porcentagem dessa figura pintada? Então, pintando uma das partes, ok? Tá? Eram 5 partes, e eu quero saber, pintando uma parte, qual vai ser a porcentagem desta figura toda. E aí vamos lembrar a regrinha de que todas as coisas, né, tudo que a gente utilize em porcentagem, equivale a 100% quando é inteiro.
A partir do momento que eu tiro uma parte, eu tiro uma porcentagem desse 100%. Então, se aqui nós vamos ter 5 partes, e ao todo é 100%, portanto, 100 dividido para 5, tá? Aí dá 10 por 5, 2, 2 vezes 5, 10 para 10, nada, e o zero aqui. Então, cada uma dessas partes vai equivaler a 20%. 20 nessa, 20 nessa, 20 nessa, 20 nessa e 20 nessa parte aqui. Então, ele pergunta, qual é a porcentagem da parte pintada? Que é só de uma. 20%. Charada fácil de ser resolvida. Tá? Espero que tenha ficado melhor compreensão desse conteúdo e até o nosso próximo encontro. Bons estudos. Tchau, tchau.